O conselheiro deliberativo do Bahia, Thiago Doria, faz parte de um projeto que o Guilherme, nosso produtor, está fazendo parte, também mandou uma pergunta, e ele fala sobre isso. Tu citou, sempre fui profissional, sempre, né, primei por isso, e tu é a favor também de uma regulamentação da profissão, como tem, por exemplo, para treinadores que tem uma licença específica para a exerção de algumas funções. Como que tu encara isso? E de modo geral, toda essa profissionalização que muitas pessoas cobram do futebol. E eu vi algumas vezes tu citou, ainda no Brasil a gente tem em alguns clubes essa figura do vice-presidente de futebol, em outros países isso já não é uma tradição, a gente já tem alguns avanços de outros clubes que estão se tornando clubes empresa. Obviamente o mais famoso hoje é o Red Bull Bragantino. Como é que tu enxerga essa questão da regulamentação da profissão de uma forma específica e essa evolução que na minha opinião, não tem mais como fugir de que muitos clubes sim se tornarão empresa, né? Bom, vamos lá. Eu e mais 5 pessoas fundamos em 2011 a ABEX, Associação Brasileira de Executivos de Futebol. Buscando primeiro uma integração, buscando também demonstrar exatamente o que é a função, porque todo mundo acha que o executivo, a grande função do executivo é contratar, demitir, contratar. Não, a grande função, para mim, a grande função é ter um vestiário equilibrado, harmônico e funcionando. Isso é o que define o dia a dia. Tu imagina tu chegar num vestiário onde as pessoas não têm relacionamento, onde as coisas não estão bem postas, onde cada um faz o que quer. Ele não vai entrar em campo, cada um vai fazer o que quiser. Então, a grande função do executivo, para mim, é essa. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas. E todas aquelas pessoas, elas têm tudo o que nós temos. Elas têm crença, elas têm família, elas têm medos, elas têm atributos, elas têm salário, uns ganham 100 vezes mais do que o outro ganha, e eles convivem no mesmo ambiente, e tu tem que fazer com que a convivência seja uma convivência equilibrada. Eles não precisam sair todo mundo junto, amiguinho, entendeu? Que nem de colégio, quando eu tenho um neto, meu neto é os amiguinhos do colégio. Não, eles não precisam ser isso, né? Mas ali dentro eles têm que se respeitar como pessoas, entenderem cada um. Então, essa é a função maior do executivo. Então, voltando, nós fundamos a ABEX. A ABEX tem todo um estatuto, né, que estabelece lá a ética de um executivo, quais são os procedimentos, claro, não são todos, mas os fundamentais, e também com a evolução, desde 2011, isso, nós fazemos reuniões, agora dia 11 tem reunião em São Paulo, eu vou estar presente, faz muito tempo que eu não vou, porque as atividades profissionais às vezes não conseguem ir, mas nessa eu vou, pelo menos eu espero ir, e houve uma evolução das coisas do executivo de futebol, que hoje há um projeto de lei, que, se eu não me engano, já passou pela Câmara de Deputados, né, onde é exatamente isso, ou seja, a profissão de executivo de futebol, ela vai ser, agora está no Senado, se eu não me engano, para ser sancionada como um regulamento. Uhum. A CBF já tem nos seus contratos de clubes, quando os clubes fazem lá, quem é o seu executivo de futebol. Já existe. Então, isso é um trabalho que vem sendo feito há bastante tempo e mérito dos presidentes, né, desde o Ocimar, o Cícero, que é do Palmeiras, agora é o Marquinho, que está no Maringá, se não me engano, está o Marquinho, me atrapalha, é um time no Paraná, que é o presidente, enfim, é um trabalho bastante amplo que está se conseguindo isso. Então isso dá, vamos dizer assim, um respaldo para a categoria, né? E quando a gente vê a evolução do futebol vindo, para mim é uma evolução, vindo a SAF, Sociedade Anônima do Futebol, muito mais tu vai ter a necessidade de executivo. Muito mais tu vai ter a necessidade de um profissional. O Bill Gates que disse isso, acho que foi ele, ou Steve Jobs, não sei qual deles. Vocês que são mais jovens devem saber. Eu vou no mercado e contrato o melhor cara, boto ele dentro da minha empresa e digo para ele o que ele deve fazer? Não. Se eu vou no mercado e pego o melhor cara
e boto dentro da minha empresa, ele vai me dizer o que ele vai fazer. Não deveria ser assim? O que normalmente acontece nos grupos de futebol, porque tem uma máxima, né? Todos nós entendemos de futebol. E o futebol é uma coisa muito interessante, que ele dá uma mídia muito grande. As pessoas passam de um desconhecido para um cara com espaço na mídia. E as pessoas valorizam isso. Eu acho que deve valorizar, entendeu? Então, muitas vezes, tá, os diretores de clube, eles contratam um cara para... Faz o que eu estou te mandando, mas aqui quem... E aí, como eu digo, tu não está profissionalizando, tu está simplesmente remunerando alguém para fazer algumas tarefas. E o que o futebol precisa é de profissionais que têm conhecimento, profissionais que vão fazer as coisas, mas vão fazer... O protagonismo sempre será, a meu ver, sempre será do mandatário. Por que é do mandatário? Porque é ele que assina, é ele que define, é ele que estabelece as coisas do futebol, do clube como um todo, né? Então ele vai ser o protagonista. Ah, bom, no campo é o treinador e os jogadores. O executivo é o cara que vai, já diz executivo, é o cara que executa. Ele vai executar a filosofia, o conceito, né, as regras estabelecidas pelo clube. É isso que o executivo vai fazer. Agora, acontece muito disso, os caras botarem gente lá e tu faz o que eu te digo, faz o que eu te digo. Aí tu tá remunerando, tu não trouxe um profissional, porque o profissional obedecer os presentes não dá para fazer. Por esse motivo. Ah, mas esse dá para fazer. Eu tive muitas discussões. Não, eu questionei muito o Fernando Carvalho, como ele me questionou, em algumas contratações, em algumas atitudes, né? Mas dentro do processo. Nunca foi pessoal, tanto é que nos damos muito bem, né? Ainda hoje, ontem ele me ligou, vou fazer uma gravação para ele, também tem não sei se é um podcast, eles têm um curso, né? Ele está entrevistando executivos e ele disse que quinta-feira às 13h30 da tarde eu vou conversar com ele. Então, enfim, tu trata das coisas. Se tiver processo, o que eu digo? Eu, como engenheiro, cara, assim, uma obra, o que é uma obra? Uma obra é um cronograma físico-financeiro, onde tu tem o que tu tem que fazer, quanto é que tu pode gastar, qual é o tempo que tu vai fazer, se tu tá no tempo que tu determinou para aquela etapa, se tu tá no dinheiro, se tu gastou mais ou menos. É isso, velho. Isso é um cronograma financeiro, é um processo. Tu tem processo. Cara, o processo tá dando certo? Não, tem que ajustar o processo. Não, sai. Tira o cara e bota outro. Mas não adianta trocar o cara, o processo está errado. Então as pessoas se baseiam muito nisso, por quê? Porque não tem um processo. Se tiver um processo, tu descobre onde deu errado. Tu consegue ajustar. E quando todo mundo fala em inovação, vamos inovar, vamos não sei o quê. Inovação nada mais é do que tu reavaliar o teu processo, pelo menos no meu conceito, reavaliar o teu processo e dizer, cara, esse caminho aqui não está dando certo, nós temos que trazer um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, nós temos que ajustar aqui, nós temos que botar mais um cara aqui, nós temos que fazer isso. Analisar o processo que existe e ir ajustando ele, e ir inovando ele, e ir incrementando ele para que ele cresça junto contigo. Senão um processo vai ser sempre a mesma coisa, fazer sempre o mesmo tijolinho. Não, nós temos que fazer a parede. Pegar o tijolinho e agora fazer a parede. Então, o que nosso amigo lá da Bahia, é mais ou menos por aí, meu cara. E olá, mais um que não se inscreveu no canal. Inscritos são muito importantes para o projeto crescer. E não custa nada pra gente te inscrever. Dá uma força pra gente, te inscreve aí.